Olá, queridos, mais uma vez bom dia a todos, os nossos alunos, os pais que fazem esse acompanhamento diariamente também desses alunos. Eu gostaria de trazer hoje um pouquinho da explicação de como tem funcionado a composição de notas dos nossos alunos a partir do quarto ano do ensino fundamental. Então, a partir desse ano série, quarto ano, até o nono ano, nós fazemos uma composição de notas que vai de 0 a 100 pontos durante o ano completo, e eu gostaria de trazer um pouquinho desses esclarecimentos, tá certo? Nós sabemos que nós precisamos mudar um pouco esse processo de grade que eu vou apresentar para vocês agora, devido às necessidades dentro da educação remota. Então, eu gostaria de esclarecer para vocês um pouquinho dentro desse controle e, ao mesmo tempo, mostrar para vocês como é feito de forma muito séria, realmente de forma realmente muito delicada o processo de notas, e que, ao mesmo tempo, ele acaba sendo benéfico para os alunos, porque nós temos mais instrumentos de avaliação para aferir como é que está o processo do aluno dentro do desenvolvimento das habilidades de cada um dos componentes curriculares. Então, vamos aqui para o computador para mostrar para vocês como isso vai funcionar. Então, nós vamos utilizar aqui o exemplo de um controle de notas, que nós estaremos utilizando aqui para o primeiro trimestre de 2020, e dentro das mudanças, algo específico dentro também desse momento de educação remota, o home learning, que é exatamente essa educação domiciliar. Então, a gente fez aqui algumas mudanças, exatamente para poder contemplar também esses estudos remotos dentro desse processo ainda de pandemia do Covid-19. Então, citando o exemplo aqui da professora Priscila Diniz, é uma professora que ela perpassa os anos iniciais e também os anos finais do ensino fundamental, dentro do componente curricular de língua inglesa, quarto e quinto ano, e também língua espanhola a partir do sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, esse exemplo aqui de controle de notas, ele vai servir tanto do quarto como quinto, como sexto, como sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental, tá certo? A premissa ela vai ser para todos. Então, a gente acabou fazendo essas mudanças exatamente para poder contemplar também algumas atividades dentro desse período. Então, a gente trabalha com uma porcentagem ou quantitativo de pontos que vai de 0 a 100 pontos, exatamente para a gente ficar adaptado ao processo educacional, como, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, onde as pontuações vão de 0 a 100, E também trabalhando com o processo geral de porcentagem. Então, a gente não trabalha com notas, por exemplo, de 0 a 10. A gente trabalha com uma nota geral e vai fazendo somatórias de 0 a 100 pontos. Para o primeiro trimestre de 2020, nós vamos somar de 0 a 30. No segundo trimestre, de 0 a 30. E no terceiro trimestre, de 0 a 40. Tá certo? Como nós estamos ainda fazendo e contemplando o primeiro trimestre, vai ter no máximo 30 pontos. Então, o aluno ele pode contemplar 30 pontos para o primeiro trimestre durante o ano de 2020. Então, nós estamos dividindo aqui em 3 tipos de avaliações. AV1 é um tipo de instrumento para avaliar, o AV2 é o segundo instrumento para avaliar, e o AV3 também, que é um terceiro instrumento para avaliar os nossos alunos. O AV1 ele vai ter de 0 a 10 pontos. Como é que vai funcionar? O primeiro critério serão as aulas online. Essas aulas online, exatamente dentro do processo das webconferências, que são as aulas que os professores estão fazendo ao vivo, de interação com os nossos alunos. Dentro desse critério, a gente tem 2 outros critérios, que é exatamente a presença daquele aluno dentro da webconferência e também a participação desse aluno dentro da webconferência. Então, não é só estar presente,
é estar presente, mas também participar da webconferência. O professor sempre faz um momento inicial, introdutório, onde ele explica os conteúdos, né, de acordo com o componente curricular, e depois abre espaço para os alunos também questionarem, para os alunos perguntarem, para os alunos fazerem as interações também, tá bom? Que pode ser feito dentro dessa participação online, ao vivo lá com o professor, como também pode ser feito utilizando a nossa plataforma, né, a Senec Digital, utilizando lá a parte de bate-papo. O professor também pode ter essa interação com o aluno. Então, são critérios: presença 0 a 10 e participação 0 a 10, e vai ser feita uma média aritmética. Vamos utilizar aqui um exemplo de um aluno, certo? Digamos que esse aluno, dentro da presença, ele teve uma boa participação durante as webconferências e ele tirou um 9 dentro dessa participação, aliás, dentro da presença. E na participação do mesmo jeito, o aluno também teve uma boa participação e ele, já dentro da participação, ele tirou um 10, porque é um aluno que, apesar de não estar presente em todas as webconferências, teve que faltar algumas, mas ele participa muito bem. Então, nesse caso, quando for ser feito o AV1, automaticamente vai ser somado 9 mais 10 e feito uma média aritmética que vai dar exatamente 9,5. Como o AV1 é um critério que vai de 0 a 10, esse aluno já vai ter dentro da sua avaliação 9,5 somados. Aí nós vamos agora para o segundo critério, que é o AV2, que também vale de 0 a 10. Dentro dos critérios do AV2, nós temos 3 principais. Nós temos a resolução de exercícios dentro do primeiro ciclo, nós temos a resolução de exercícios dentro do segundo ciclo e nós temos também trabalhos que podem ser trabalhos individuais, trabalhos em grupos ou, ao mesmo tempo, os dois trabalhos, tanto individuais como em grupo. Tá certo? Só reforçando que o nosso trimestre ele é dividido em 2 ciclos. Então, se são praticamente 3 meses de aula, 1 mês e meio é o primeiro ciclo e 1 mês e meio o segundo ciclo, certo? Então, aqui são critérios de resolução de exercícios, tarefas onde os alunos estavam fazendo no primeiro ciclo, acabaram fazendo ainda dentro do processo presencial e agora nesse segundo ciclo os exercícios que os alunos estão fazendo unicamente dentro do processo remoto, né, das aulas domiciliares. Então, digamos que o aluno dentro do primeiro ciclo, ele respondeu uma média de exercícios que no final o professor colocou um 8 dentro da avaliação dele. Já no segundo ciclo, o aluno ele deu uma melhorada. Ele começou a fazer todas as atividades que o professor tem sugerido ele fazer durante esse momento de aula remota. Esse aluno já vai tirar um 10, né? E dentro das atividades, dentro dos trabalhos que esse aluno acabou realizando, esse aluno ficou com um 9 dentro do processo de avaliação. Ao final, é somado as 3 notas, né, de forma automática, 8, 10 e 19, e é feita uma média aritmética também, que no caso deu um 9, né, dentro do processo de avaliação de AV2, que também vai de 0 a 10. E aí nós vamos para o terceiro critério de avaliação desse aluno, que são exatamente as avaliações somativas, que são as provas que nós realizamos durante os ciclos. Nós temos uma prova online do primeiro ciclo e nós temos uma prova online do segundo ciclo, tá certo? Existe a porcentagem que é feita dentro do sistema de ensino, né, onde os alunos fazem a avaliação, e essa porcentagem ela é transformada também de 0 a 10. Então, por exemplo, se o aluno acertou 75% da prova, então esse aluno vai ter 7,5 dentro de uma nota de 0 a 10. Se no segundo ciclo esse aluno ele atingiu uma nota melhor, ele já atingiu 80% da prova, né? Atingiu lá 80% nesse segundo ciclo de avaliação. Então a nota dele já vai ser um 8. Ao final, também é feita uma média aritmética, tanto da prova 1 como da prova 2 dos ciclos de avaliações, e foi somado 7,5 mais 8, e no final deu um total de 7,8. Aí vocês vão perceber que já é feita uma somatória final do total do primeiro trimestre de 2020. Então, esse primeiro trimestre,
ele é somado todas as avaliações, a AV1, AV2 e AV3. E ao final, cada uma dessas avaliações, AV1 vale de 0 a 10, AV2 de 0 a 10 e AV3 de 0 a 10. Ao final, o aluno pode ter até 30 pontos. Então, esse aluno aqui que foi avaliado com o AV1 de 9,5, com o AV2 de 9 e o AV3 de 7,8, ao final ele teve e obteve 26,3 pontos. Então, esse aluno poderia atingir até 30 pontos e, nesse caso, ele já atingiu 26,3. Tá certo? Vocês vão observar que todas as notas elas vão estar de início em vermelho, exatamente porque o aluno não atingiu a base, né? Caso esse aluno ele não atinja o mínimo necessário, né, que seria no caso 60%, que numa nota normal de 0 a 10 a gente sabe que é um 6, né? Se ele não conseguir atingir 60% desse valor total de 30, essa nota ela vai estar em vermelho, como vocês vão estar observando aqui abaixo. E aí, esse aluno vai ser necessário fazer a recuperação. Aí os professores entrarão em contato com esse aluno exatamente para ir recuperando ele durante o período. Essa recuperação ela não é feita somente ao final do trimestre. Durante o processo de condução dessas notas, os professores já vão pedindo os alunos para realizarem trabalhos ou refazer alguns tipos de testes de avaliação, exatamente para que essa nota não fique vermelha. Exatamente para tentar recuperar para que todos os alunos consigam atingir a média básica, que seria 60% desse total. Então, aqui é um pouquinho de como nós estamos funcionando dentro do PIO 12, através do controle de notas. Então, vocês observam que não é somente a prova final, né? Somente aquela prova somativa, onde o aluno faz uma prova depois de um ciclo e no final dá aquela nota do jeito que está. Não, nós temos vários instrumentos de avaliação para no final nós temos um total, a somatória de cada uma dessas avaliações, de cada um desses instrumentos de avaliação para poder compor a nota do nosso aluno. Isso é bom porque quanto mais diverso nós temos com relação a esses instrumentos de avaliação, melhor para o aluno, porque ele tem mais chances de obter um resultado positivo. E aí, como nós temos diversos tipos de instrumentos, a gente vai trabalhando aos poucos, né? Como a gente sabe que a avaliação ela é processual, ela é contínua, então ela não acontece somente no final do ciclo, ela acontece durante o ciclo que nós estamos vivenciando. Então, gente, como vocês acabaram de observar, existe uma gama de instrumentos, né, que nós fazemos aqui na escola exatamente para aferir o processo educacional dos nossos alunos. Tudo isso, como eu falei no início, é benéfico exatamente porque vem proporcionar outras formas desse aluno conseguir atingir e porque nós sabemos que um único instrumento de avaliação não é suficiente para exatamente avaliar os nossos alunos. Tá certo? Eu espero ter esclarecido algumas dessas dúvidas. Até mais!